Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje o Dr. Henrique Casseb, que é advogado, é doutorando pela IT, em Direito Constitucional, e publicou pela editora Boreal o livro Constitucionalismo, Democracia, Procedimento e Substância. Henrique, é um prazer receber você aqui para a gente discutir um tema que é muito relevante, que é a reforma política. Vamos iniciar esclarecendo para as pessoas a respeito dessas manifestações que a gente viu nos últimos dias e que já começaram o ano passado. Essas manifestações, como é que você vê isso com relação a um clamor por mudanças políticas? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, prontamente aceitei o convite e estou aqui à disposição. Gostaria de esclarecer o máximo de dúvidas que fossem feitas a mim. Começando por essa uma das manifestações, eu diria o seguinte, nós estamos vivendo um momento no país onde as manifestações aparecem de uma forma diferente. Diferente por quê? Até anos atrás, quando a gente fala em diretas já, ou do impeachment, manifestações de nível nacional, a gente via que havia um envolvimento de partidos políticos, sindicatos, alguns grupos, mas essa não. Essas manifestações de 2013, e agora essas de 2015, são manifestações que não aceitam bandeiras partidárias. Se a pessoa aparecer com uma camisa de algum partido, ela é retirada da manifestação, os partidos não estão sendo aceitos. E eu acho que essas manifestações são válidas, a organização delas tem mostrado que o Brasil pode mudar. Em 2013 a gente acendeu um paviozinho e agora estamos aí com outras manifestações nas ruas. Eu acho que é válido e se a gente está procurando algum objetivo para isso, esse objetivo já existe. A gente já mobiliza pessoas para ir à rua para reivindicar direitos. Isso é o máximo dentro de uma democracia. Afinal de contas, o povo é quem deve governar numa democracia. E as manifestações nada são do que o povo querendo algumas bandeiras que ele acha que é importante. Mas você não acha que o fato de não ter bandeiras, inclusive esse é um dos discursos a favor dessas manifestações, sem bandeiras, sem partidos, mas o fato de não ter bandeiras e não ter partidos não torna essa manifestação uma reunião de pessoas sem um destino definido? Sem dúvida, uma das críticas relacionadas às manifestações é que elas têm a capacidade de reunir pessoas, de agrupar pessoas, mas ela não tem a capacidade de promover um discurso único entre essas pessoas. Talvez a ausência de sindicatos, a ausência de partidos tenha motivado que as pessoas simplesmente possam ir à rua manifestar aquilo que ela acha, o que ela pensa. Eu participei de uma dessas manifestações. O que eu achei bem interessante é que cada pessoa estava ali por um motivo. Por exemplo, alguns alunos estavam ali porque estavam revoltados porque não conseguiram ainda aditar o FIES. Outros estavam revoltados porque de algumas relacionadas a notícias de corrupção. Outros estavam ali porque viram na internet o chamado e acharam que deviam participar também, mas nem sabiam muito bem o que foram fazer ali. E assim tinha um monte de pessoas, cada uma mobilizada em nome de um desejo, em nome de uma reivindicação. Você diria que existe um ponto de convergência entre todas essas pessoas que estão reclamando? Seria a reforma política, o anseio que está por trás, subjacente a tudo isso? Eu acho que, primeiro que há realmente isso, cada um foi para a rua, cada um fez o seu cartaz em casa, cada um levou lá. Em 2013 foi a PEC 37, que tirava poderes do Ministério Público, saúde, educação, bandeiras. Tinha até crianças, eu vi muitas crianças com bandeiras, com as coisas mais diversas, mais variadas, e aí cada um põe um cartaz e vai para a rua.
Mas sem dúvida que no momento as coisas vai havendo uma convergência para algum lugar. E a reforma política é um tema que simplesmente, sem medo de errar, é discutido desde que promulgou a Constituição Federal. E por que não sai essa bendita dessa reforma política? O que é que está atravancando? Olha, eu acredito que a reforma política, primeiro, um dos motivos é que ela tem que ser bem discutida. Né? Um país não pode simplesmente promover uma reforma sem que haja uma discussão. Tá, esse é um ponto. Mas nós estamos discutindo a reforma política desde 1988. Exatamente. Quando eu entrei na faculdade, já estava discutindo. Todo mundo sempre falou de reforma política. Já fizemos a reforma tributária, já fizemos a reforma previdenciária, a reforma do judiciário, mas a política não sai. Eu tenho um argumento forte para o porquê dela não sair. Eu acho que legisla-se em causa própria. Quando a gente fala em reforma política, simplesmente o Congresso Nacional legisla para ele mesmo. E é muito difícil criar leis para você mesmo, em se tratando de um Congresso Nacional. De repente até muito fácil, né? O Seria, difícil né? depois é sustentar isso, né? Falar em voto distrital, que é uma das bandeiras da reforma política, falar em financiamento público de campanha. Eu acho que você poderia explicar para as pessoas que estão em casa o que é o voto distrital, o que é o financiamento das campanhas, porque muita gente ouve falar, mas não sabe. Explica para as pessoas que estão em casa quais são esses pontos nevrálgicos que estão aí e que estão emperrando o desenvolvimento dessa nova norma. Olha, o voto distrital, que eu acho que é um ponto principal da reforma política, ele diz respeito a não mais elegermos deputados pelos estados, como acontece hoje. São Paulo, por exemplo, elege 70 deputados federais. Eu consigo sair candidato por Votuporanga e ter voto lá no Vale do Paraíba. Né? Então, o estado inteiro pode votar em mim. O voto distrital, ele consiste em dividir o Brasil, independentemente de estados. A gente ignora São Paulo, Minas, a gente forma o Brasil como um todo e forma distritos baseados numa divisão, que é o número de habitantes dividido pelo número de candidatos, de vagas na Câmara. Então se divide tanto por 513. Esse número, vamos pôr aí 1 milhão... 513 que é o número de deputados. Isso, você põe aí, só para exemplificar, vamos supor que desse 1 milhão essa conta. Se essa conta desse 1 milhão, a cada 1 milhão de habitantes, a gente fecharia um distrito. A 1 milhão, outro distrito. 1 milhão, outro distrito. Os municípios por proximidade geográfica. Isso, tudo foi uma bolinha de 1 milhão. Mapeia e não importa se pegou um pedaço de Minas e um pedaço de São Paulo, é uma região. Região. Aí você elege um deputado distrital por região. E você vai ter 513 deputados. Cada um saiu de um distrito. Quer dizer que vai ter uma base mais definida. Sim. Ele tem um compromisso mais focado naquela região que o elegeu. Eu tenho um vínculo muito mais forte com você do que com quem votou em mim no Vale do Paraíba. Sim. Porque eu moro em Votuporanga, eu vivo em Votuporanga. Então, o distrito, ele ocasiona uma proximidade maior com o político. Né? Então a gente tem aí uma definição maior. E por que os partidos ainda brigam se isso é tão bom? Porque a eleição deixa de ser proporcional. Com a possibilidade, por exemplo, de um partido ter um número de deputados muito grande. Porque a eleição é majoritária. Se o partido tiver uma força muito grande, ele consegue eleger. Hoje não. Pelo voto proporcional, o próprio nome já diz, é proporcional. Mesmo os partidos pequenos que tiveram poucos votos, alcançam um deputado, por exemplo, 2. Então, a briga, na verdade, para o porquê da reforma política não sair, na minha opinião, é que os partidos pequenos eles teriam uma larga desvantagem em relação aos grandes com o voto distrital. Mas o fato de haver tantos partidos também não é um outro problema? Não acarreta um outro problema? O Supremo Tribunal Federal declarou a cláusula de barreira inconstitucional. Vamos lá, o que é essa cláusula de barreira? A cláusula de barreira é a fixação de um percentual de votos que o partido tem que atingir a cada 4 anos na eleição para deputado federal. Então, vamos imaginar que seja 1 milhão de votos. Qual que é o seu partido? PA. Quantos votos teve? 5 milhões. Superou a cláusula de barreira. Qual que é o seu partido? PB. Quanto teve? 500 mil. Opa, então o seu partido não atingiu a cláusula de barreira. Se ele não atingiu, nós não podemos extinguir o partido, porque isso seria inconstitucional. Mas o partido deixa de receber, pela falta de representatividade, o horário eleitoral gratuito e a verba do fundo partidário. Quer dizer que ele não vai eleger ninguém. Ele não tem mais sobrevida.
Um partido sem horário eleitoral gratuito e sem fundo partidário é um partido que está fadado à morte, à extinção. Esse partido que tem essa situação provavelmente vai aderir a outro. Provavelmente esse partido vai acabar sendo incorporado a outros, fazendo fusão com outros partidos. Para você ter uma ideia, quando houve a discussão sobre a cláusula de barreira, a conta que foi feita é que sobrariam 6 partidos, do universo de 32. Então, de 32 sobrariam 6. 32 partidos não é muito. Vamos pensar nisso em termos de direito comparado. Como é que é nos outros países democráticos, sistemas parecidos com o nosso? Há esse número não, aí a gente grande de partidos? Teria que fazer uma análise bastante grande para poder chegar a se tem uma maioria ou se não. Eu vou reformular a pergunta. O fato de haver muitos partidos, de algum modo, não acaba diluindo as expressões da ideologia mesmo de cada um? Porque, será que existem tantas ideologias para existirem 32 partidos? Eu acredito que... Pensando que cada partido deve se orientar por uma ideologia político-partidária. A razão de existir um partido é que eles acolham, que as pessoas que dele participam acolham ou se orientem por determinada visão de mundo, visão política, né? Que eu estou chamando aqui de ideologia. Será que existem tantas? Eu me propus a fazer, na minha tese de doutorado, um capítulo inteiro a respeito de partidos, de estatutos de partidos. A minha proposta inicial era colocar lá PA, fazer uma análise, PB. Quando eu cheguei no 5º partido, eu desisti. PC já cansou. Não, eu desisti porque os estatutos são iguais, não existe uma ideologia formada. Eles têm o que no regimento interno deles? Eles têm simplesmente a estrutura do partido, como ele vai funcionar e tal. As bandeiras, é só você pegar o artigo 6º da Constituição Federal e colocar lá. Saúde, educação, aquele discurso cabe em qualquer partido. Mas isso aí não acaba fragilizando? Sem dúvida. Eu acho que a cláusula de barreira, ela foi um equívoco do Supremo, na minha opinião, declarar a cláusula de barreira inconstitucional. Porque o filtro que a gente tem da cláusula de barreira, muito mais do que prejudicar partidos pequenos, que foi a alegação do Supremo Tribunal Federal, ele traria a possibilidade da gente ter menos partidos com ideologias mais definidas. E aí a gente chegaria num ponto que é o verdadeiro objetivo dos partidos políticos. É mais racional isso, muito mais porque racional. O objetivo do partido deveria ser esse, não é? Muito mais racional. E outra coisa, o Supremo, ele fez um julgamento muito mais político, sob o ponto de vista de eliminar 25 partidos aí, de um universo de 30 e poucos partidos. Então foi muito mais política a decisão do que jurídica. Se a gente for parar para pensar, tirar o fundo partidário e tirar o horário eleitoral gratuito de algum partido significa simplesmente tirar aquilo que os partidos pequenos têm como moeda de troca numa eleição. O que eu te dou como um partido pequeno? Eu te dou o meu tempo de TV e parte da minha verba partidária. Acaba sendo uma moeda. E você me devolve o quê? Um cargo quando a gente ganhar a eleição. Acaba sendo uma moeda de troca. Então, isso é bom? Você acha que então, isso não é bom. Pelo que você está colocando, está me ocorrendo uma seguinte reflexão. Então, o fato de haver essa enormidade de partidos também é um dos entraves com relação à reforma política. É um dos Porque entraves. também muita gente ia perder o poder de barganha. Muitos caciques de partidos pequenos virariam membros de partidos grandes. Perderiam o poder sobre esse fundo partidário e sobre esse horário eleitoral. Então, acho que é esse que é o ponto. A moeda de troca... É aquela velha história, né? Ninguém quer ser rabo de baleia, né? Todo mundo quer ser cabeça de peixe. Isso, exatamente. É bem por aí. Essa que é a grande questão da cláusula de barreira. E você acha que com essa definição agora do Supremo, como é que vai caminhar, então? Então, aí vem uma outra questão. De 98 para cá, nós tivemos a criação de 7 partidos políticos, sendo que de 2010 para cá foram 5. Então, uma das coisas que está acontecendo no Brasil como um fenômeno do pluripartidarismo é a criação de novos partidos, porque eles conseguem driblar a fidelidade partidária, por exemplo. Nós temos o exemplo aí do PSD, que o Gilberto Kassab, hoje ministro, articulou a criação dele.
O próprio Gilberto Kassab agora está articulando a volta do PL, que é um partido que tinha sido extinto, ele quer trazer de volta. Então, esses novos partidos, na contramão do que a gente gostaria que acontecesse na reforma política, eles mostram que o nosso inchaço partidário, o nosso inflacionamento partidário tende a aumentar daqui para frente. Porque está sendo muito benéfico para alguns criar novos partidos políticos e se cacifar para poder fazer negociações. Que vão sendo criadas aquelas paróquias, né? Exatamente. E com aquilo ali eles têm margem de barganha, de negociação. Henrique, nós vamos dar uma pausa para o intervalo, mas a gente volta já. Fique por aí, o programa Resenha Livre volta em 1 minuto.